Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu me chamo Eduardo Mano. Esse daqui é o Anexo Católico da Paixão de Cristo, um estudo bíblico sobre o Getsemane até a ressurreição do nosso Senhor, onde estamos acompanhando a cronologia do filme de Mel Gibson. E esse é o segundo episódio, onde vamos falar sobre Jesus no Sinédrio. No episódio anterior, falamos sobre Jesus no Getsemane, todo o aspecto ali em volta de Getsemane. Hoje, falamos sobre a sua prisão e condução até o Sinédrio. Nesse segundo episódio, nós vamos entender um pouquinho sobre o julgamento que foi feito em Cristo, que na verdade o início ali no Sinédrio não é propriamente um julgamento, mas umas acusações que são feitas a ele, e a reação de Cristo mediante essas acusações. Hoje nós vamos compreender como é que os homens da lei, os escribas, os fariseus, os saduceus, que permeavam as lideranças religiosas da época, eles viam em Jesus o quê? O que é que eles viam que Jesus transmitia para eles? Então, espero que você aproveite e consiga compreender com mais profundidade uma cena que é breve no filme, onde eles usam os questionamentos para o nosso Senhor Jesus Cristo, ele dá as suas respostas, e assim é decretado de que vai dar continuidade à condenação do nosso Senhor. Muito bem. O Sinédrio, para início de conversa, a gente precisa entender que ele era o local onde eram feitos os julgamentos da Judéia. Antes, quando existia ainda a Judéia e quando não era comandada pelo Império de Roma. Então é convocado o Sinédrio para verificar se Cristo realmente está indo contra as leis do tempo, da época. Então, nesse primeiro momento, nós temos uma realidade que precisamos compreender antes dessa cena, que é o que acontece na reunião do conselho, antes. Lá em João, capítulo 11, onde vai dizer que, no versículo 47, vai dizer: os pontífices e os fariseus convocaram o conselho e disseram: que faremos? Esse homem multiplica os milagres. Se o deixarmos proceder assim, todos crerão nele, e os romanos virão e arruinarão a nossa cidade e toda a nação. Vejam, isso é antes mesmo de ter esse burburinho, esse comunicado de que Cristo deveria ser preso. Ao final dessa passagem, nós veremos que eles vão dizer: agora ele vai ser perseguido, agora nós vamos querer encontrá-lo, e quem nos entregar, nós vamos, de alguma forma, arrumar uma maneira de condená-lo. Então, o Sinédrio, esse momento do Sinédrio da quinta-feira, após o Getsemane do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é uma novidade, não é algo que acontece por culpa totalmente e inteiramente de Judas. Não, ele já está sendo esperado esse momento. Como a gente vai ver no final da passagem, no versículo 57, dizendo que mas os sumos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que todo aquele que soubesse onde ele estava o denunciasse para o prenderem. Então a perspectiva que se dá no filme de que apenas Judas foi até lá, conversou com Caifás, com o sumo sacerdote, entregou as moedas a Judas, Judas volta-se para aquele momento no Getsemane, dá o beijo no lado de Jesus, indicando que ele é o Cristo, e assim o prendem. Não é somente isso, há toda uma antecipação para que chegasse a esse momento. E essa antecipação ela não tem início somente com o ministério de Jesus. O ministério de Jesus ele começa, mas os líderes dali não se deixam afetar por aquele movimento, porque já houveram outros antes. Já haviam outras pessoas falando, outros profetas, pessoas que pareciam trazer uma multidão. Mas Cristo ele começa a demonstrar alguns aspectos diferentes que começam a incomodar esses homens da lei. Esses aspectos diferentes de Cristo se dão com mais força na entrada em Jerusalém. Quando ele entra ali em Jerusalém, em cima do burrinho, onde ele vê o povo aclamando ele, hosana nas alturas, e colocando mantos para que ele passasse, acenando para a passagem dele, todo aquele movimento ali, dentro dos homens da lei, já começa a questioná-los. Vamos pensar e vamos avaliar realmente como está sendo vivido essa experiência ao lado deste homem, esse que se diz o Cristo, o Messias. E aí, eles começam a esse questionamento, do capítulo 11 de São João, perguntando: o que faremos? Esse homem multiplica os milagres. Se o deixarmos proceder assim, todos crerão nele, e os romanos virão e arruinarão a nossa cidade e toda a nação. Perceba que o versículo 47 vai dizer que os pontífices e os fariseus convocaram o conselho e disseram. Então, segundo São João, se reúnem tanto os chefes dos sacerdotes como os fariseus. Esses fariseus e os sacerdotes, eles tinham pontos de conflito muito fortes. Assim, uns acreditavam na ressurreição, outros não. Uns acreditavam na presença de anjos e outros não.
eles tinham uns conflitos teológicos entre eles, mas um dos conflitos mais fortes que existiam era que os saduceus, eles tentavam, de alguma forma, se adequar ao Império Romano, então eles tinham um trabalho mais político, onde eles conseguiam amenizar algumas questões para poder ter mais espaço para continuar a cultuar a sua fé, enquanto que os fariseus, eles eram mais ferrenhos, porque fariseu, o termo fariseu, significa já separação. Então eles surgiram também para isso. Né? Depois da revolta dos Macabeus, os fariseus surgem para evitar que a cultura grega, a cultura romana, adentre na cultura judaica. Então eles são aqueles que preservam a cultura, os ensinamentos e o modo judeu de viver a fé. Dentre eles, tendo essa contrariedade entre cada um deles, o fato dos dois se juntarem para avaliarem o que vão fazer sobre o caso de Jesus, já mostra aí que a presença de Cristo, ela gera uma comoção não somente de um lado. Não é que ele está agradando politicamente um lado ou outro. O próprio Papa Bento XVI vai dizer que essa questão da condenação de Cristo, todo julgamento, toda avaliação por Cristo, não é uma avaliação meramente política. Existe também uma questão religiosa. Focar somente na área política é diminuir por completo o esforço de Cristo por tentar dividir essas duas partes, a política e a religião. Então, nesse primeiro momento, nós já temos a imagem de que Cristo, ele causa um certo desconforto, não somente em um lado dos homens da lei, mas de todos aqueles que tinham essa liderança. Porque eles percebem que Jesus está agindo de uma forma que, para o ver deles, a avaliação deles, está indo contrário aos ensinamentos que eles passam, à vivência que eles tomam. Então, nessa primeira forma, nesse primeiro versículo do 47, onde a gente vê a união deles dois, nós já observamos que esse esforço de Cristo, se ele quisesse, né, se abster desse sofrimento, de passar por tudo isso, seria muito fácil até. Bastaria ele negar as acusações deles. Bastaria ele conduzir a conversa para um outro lado. Mas nós veremos o que vai acontecer. No versículo 48 vai dizer: os romanos virão destruindo o nosso lugar santo, isto é, o lugar sagrado, o lugar da veneração de Deus, e a nação. Então a preocupação primeira desses saduceus e fariseus era que ele vai acabar trazendo Roma até nós e vai acabar nos prejudicando, tanto na vivência do templo, as questões religiosas, como também da nação, aquilo que está envolto da política. Ele vai acabar gerando uma revolta. A expectativa do Messias para aquele tempo era de um Messias que causasse uma libertação, talvez violenta e até militar. Como Jesus Cristo ele vem demonstrando que não está caminhando para isso, começa a causar um certo incômodo mais forte ainda, porque observa-se que não somente ele não cumpre tudo aquilo que eles esperam que cumpra, mas também ele não alimenta aquele cumprimento. Quando Jesus Cristo, por exemplo, vai dar os seus ensinamentos, ele sobe lá no templo, o templo de Jerusalém, logo no início, e começa a explicar de que tudo aquilo seria destruído. Em 3 dias seria reconstruído. Ele se refere ao templo em uma destruição e uma reconstrução. Isso para os judeus era algo inadmissível, até um absurdo se falar isso. Por quê? O templo de Jerusalém era o único local, não era um dos templos, não, era o templo de Jerusalém. E alguém chegar, o próprio Cristo chegar e falar que ele vai ser destruído e reconstruído em até 3 dias, isso já é um dos pontos onde eles guardam essa afirmação. O fato de Jesus realizar milagres aos sábados já é outro ponto, ele não está cumprindo. E para eles, não cumprir um aspecto da lei é descumprir a lei por completo. Todos esses aspectos vão sendo somados, analisados, mas eles, como vão acontecendo pontualmente, eles vão apenas observando e guardando. A partir do momento em que ele entra em Jerusalém com toda aquela aclamação do povo, a atenção é maior para Cristo. Porque agora ele está sendo um modelo do qual eles não confirmavam, eles não davam o aval da época dos homens da lei. Então, logo em seguida, no versículo 49, vai dizer: um deles, chamado Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, disse-lhes: vós não entendeis nada, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não pereça toda a nação. O que é que está sendo dito aqui? Caifás, mesmo sem querer ou sem observar o que ele está dizendo, ele está profetizando, ou está declarando aquilo que já era esperado. Um homem que vai dar a vida por todos os outros. Então Caifás, quando ele fala isso, ele fala no aspecto de condenação. Ou seja, é melhor a gente condenar logo esse daí,
antes que se torne uma rebelião, uma multidão de seguidores, e a gente não vai ter mais controle sobre todos eles. Então, o que é que a gente faz? Vamos matar ele, unicamente ele, do que precisar ter trabalho com uma multidão que virá logo após. E aí, Caifás começa a dar àqueles homens que estavam reunidos a solução para a preocupação deles. O que faremos? Era como iniciaram o conselho. A conclusão de Caifás, temos que matar um para que todos os outros não sejam atingidos por ele. E aí, no versículo 52, o que é que a gente vai ter? Não somente pela nação, mas também para que fossem reconduzidos à unidade os filhos de Deus dispersos. Isso daqui é João já falando que ele não vai morrer somente por aquela nação específica. E aí uma questão da fé hebraica, né, no hebraico ainda quando existiu, era de que a vinda do Messias faria reunir todo o povo naquela cidade onde foram fundados. Mas na verdade é que todo o povo de Deus vai ser reunido em Cristo Jesus. Então o sacrifício de Cristo ofertado, ele reúne todos os filhos de Deus nele, na igreja, na comunhão dos santos. Então, nesse primeiro trecho que a gente leu até agora e viu no Evangelho de São João, capítulo 11, a gente viu tudo aquilo que antecede a noite da quinta-feira. Tudo isso foi dito, foi falado e foi esperado. E aí, no final, tem aquilo que é declarado. Eles vão começar a perseguir e esperar que alguém o entregue. A passagem também mais adiante vai dizer que nesse momento Jesus começa a diminuir a sua aparição em público. Ele começa apenas a se reunir com seus discípulos, vai ter a Santa Ceia, vai ter os momentos agora mais reclusos, onde Jesus sabe que está chegando a sua hora e começa a dar os seus últimos ensinamentos. Então, nesse momento, o Sinédrio, ele dita uma declaração de busca por Cristo. Pronto. Então, nós chegamos na quinta-feira de noite, não somente com a imagem de Judas entregou Jesus, do zero. Não. O Sinédrio já esperava por entrega de Jesus. Alguém vai vir entregá-lo. Alguém tem que vir entregá-lo. Nessa expectativa é onde a gente chega no filme agora. Quando Jesus sai do Getsemane, é levado pelos soldados e leva até o Sinédrio. Chegando lá, já estão todos reunidos. Nessa reunião, diante do Sinédrio, nós temos ali a apresentação de Cristo, onde vai ser colocado toda aquela acusação que antes estava somente entre eles, vai ser agora exposta a Jesus. Vão perguntar a ele que ele era aquele que derrubava o templo e reconstruía em 3 dias. Mas tudo isso vai culminar em uma pergunta de Caifás, onde ele vai perguntar, lá em São Marcos, capítulo 14, versículos 61 e 62, vai dizer, o sumo sacerdote tornou a perguntar-lhe, és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu, eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Neste momento é onde Cristo dá o ponto final a todos os questionamentos. Antes eram só levantar ideias, perguntar uns aos outros, se reunirem para questionar, mas agora Caifás, o sumo sacerdote, faz uma pergunta ao Cristo, aquele que dizia ser o Messias enviado. É uma pergunta face a face. E Cristo não ameniza, não diminui, apenas afirma aquilo que ele veio fazer. Eu sou. Neste momento, o eu sou de Cristo ele pode ressoar lá como no Êxodo, quando Deus vai dizer a Moisés como ele deve ser apresentado ao povo. Dizer ao povo, eu sou aquele que sou. Cristo se une a Deus e neste momento, no filme a gente vê essa cena, o próprio Caifás rasga as vestes, que isso não é um ato de ira, de raiva, era um ato que era previsto para toda vez que você visse uma blasfêmia, você rasgasse as suas vestes. E é assim que ele faz, ele rasga as vestes e começa a gritar blasfêmia, blasfêmia, e que não é necessário mais fazer outras perguntas, nem questioná-lo mais. Que a partir daquele momento, ele mesmo assumia a sua condenação. Veja, todo esse aspecto do julgamento, todo esse aspecto da espera de Cristo, por aqueles que formavam o Sinédrio, todo esse caminhar de Cristo até lá, ele já estava sendo preparado. A partir do momento, como eu disse no episódio anterior, que ele se levanta no Getsemane, ele sabe para onde vai. Quando os soldados perguntam quem é Jesus, ele já se apresenta, sou eu. Quando ele é caminhado até lá, ele é questionado sobre as coisas que ele fazia e ele mesmo retoma com a pergunta. Passei o tempo todo fazendo as coisas ao ar livre, aos olhos de todos. E vocês nunca me perguntaram nada disso. E quando ele responde assim, o soldado acaba esbofeteando ele, e ele responde, dizendo, se falei mal, me explica onde. Mas se falei bem, por que me bates? Todo esse percurso do diálogo de Cristo
ele não dá um passo mais atrás. Aquela história de que depois da luta entre a vontade de Deus e a vontade do homem, né, onde todos os nossos modos de repelir a vontade de Deus estavam inseridos em Cristo ali, Jesus, ele, após vencer isso, ele não dá mais um passo atrás. A partir daí, ele é recolhido e é levado em prisão, porque eles só podem fazer um julgamento com o raiar do dia, então eles vão aguardar esse momento. E diante dessa situação do recolher ao Cristo, já começam a bater nele, a deixar marcas nele. E mesmo sem perceber, ou sem reconhecer isso, aqueles que são tão detentores da lei, das escrituras, que são tão conhecedores, eles não percebem que eles mesmos estão cumprindo a lei. Eles, ao baterem em Jesus Cristo, cumprem Isaías 53. Tudo aquilo que é feito em Cristo a partir dali, o sofrimento e as dores, nós vamos aprofundar com mais especificação nos próximos episódios. Tudo isso é executado por aqueles que conhecem a lei, mas executando-a não percebem aonde estão chegando. De qualquer forma, a gente vai dar continuidade a isso, vendo o julgamento diante de Pilatos, e assim vamos caminhando até o Calvário e depois a sua ressurreição. Sou Eduardo Mano, para o Nexo Católico da Paixão de Cristo. Que Deus abençoe você e reze por mim.